Bom dia para quem vai passar no vestibular. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir. Eu e todos vocês querendo que esse coronavírus passe de uma vez, mas antes disso, vamos a mais uma aulinha, aula 27, Ditadura Militar, parte 1. A ditadura militar é o período do Brasil que vai desde 1964 até 1985. São 21 anos. Tem gente hoje que ainda defende a ditadura. Defende, só que é necessário. Eu vou começar com um texto. Esse texto não é meu. Esse texto é da Comissão do Vestibular da Federal do Paraná. Com licença, a leitura, vamos lá. Vamos ler, então. Você que ainda defende a ditadura militar, esses tempos nebulosos que tivemos no Brasil, vamos lá, então. Olha o que diz o Vestibular Federal do Paraná 2012. Ao longo do período que se estende de 64 a 83, e olha que ele deu 2 anos de lambuja aqui, não pegou os 2 anos ainda, pois esses números podiam ser maiores. No Brasil, estima-se que 50 mil pessoas foram atingidas diretamente com os atos repressivos do governo militar. 50 mil pessoas. Tendo a maioria passagem nas prisões. Dessas, 20 mil sofreram tortura física. Vamos lá. Percebesse o impacto que tem essa frase? 20 mil pessoas sofreram torturas físicas. Quantas sofreram tortura psicológica? Tenta imaginar que essas pessoas tinham mães, pais, irmãos, muitas filhos, a maioria tinha filhos. Tenta imaginar quantas sofreram as consequências dessa tortura física, pau de arara. E pelo menos 360 foram mortas. E olha, esses números aqui são bastante modestos, tem mais. Destas, 144 são oficialmente consideradas desaparecidas. 7.367 foram acusadas, 10.034 atingidas na primeira fase do inquérito, em 707 processos judiciais. 4.862 foram cassados em definitivo. 6.592 militares atingidos. Militares que eram contrários à ditadura. Sim, militares. Teve militares contrários à ditadura. Militares atingidos principalmente com exoneração de seus postos. Finalmente, 780 cassações de mandato por 10 anos. Este foi um saldo da ditadura. Então, quando você vai defender viva a ditadura, dá uma pensada, dá uma olhada nesses números aqui. Eu não sei se vale a pena, quando o preço a ser pago é em vidas, é em tortura. Então, bem-vindos a esse assunto bastante tenso, delicado de se falar, mas que não dá para se colocar debaixo do tapete. Não dá, impossível, não tem como. Assim como outros assuntos que nós vemos por ali. Então vamos lá. E eu apaguei aqui, porque eu fiz besteira aqui, eu fiz besteira, agora sim, agora eu acertei. Como foi o fim do governo João Goulart? Pelo amor de Deus, João Goulart não é um ditador militar. Ele foi deposto pela ditadura. Então, deixando bem claro para vocês, tivemos um espaço muito grande ali de aulas, então, João Goulart não foi um ditador militar. Como que terminou o fim do governo João Goulart? João Goulart era tido como um cara de esquerda, um cara que tinha uma simpatia pela esquerda. Ele não era comunista. João Goulart é comunista, o cara era um fazendeiro. Imagina só, João Goulart, comunista. Os Estados Unidos, que eram contrários a João Goulart, lembrando que o presidente dos Estados Unidos nesse momento não é mais o Kennedy, que o Kennedy já foi morto, é o Lyndon Johnson. Os Estados Unidos começam a financiar os estados antijanguistas. Nós vimos isso na aula pretérita. O Congresso não aprova a reforma de base, que defendia a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma bancária, a reforma universitária. A mais complicada é a reforma agrária, a reforma administrativa, também foi contra, né? O João Goulart defendia, mas o Congresso foi contra. E aí então nós vamos ter a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, aquela elite, aquele pessoal colocou aquela grife famosa, aquela grife bonita ali, e foram para as ruas atacar João Goulart, atacar o presidente João Goulart. 19 de março de 64, 31 de março ele foi deposto. João Goulart não aguentou. E aí então começa a ditadura militar. Mas a ditadura ela começa de maneira um pouco mais tímida. Vamos tentar entender esses fatos aqui. João Goulart foi deposto dia 31 de março. Você acha que os militares assumiram o Brasil 31 de março? Não, não assumiram. Entregaram a presidência para o presidente do Congresso Nacional, que era o senhor Ranieri Mazzilli.
Estou falando civil. Portanto, quando a gente fala de o golpe foi um golpe civil-militar. Civil, teve apoio de civis. Muito bem. Aí, que dia que foi isso? 31 de março. No dia 9 de abril, Wladir Mazzilli assumiu a presidência de boa. Mudou pouca coisa, alguns tanques na rua, não tinha acontecido praticamente nada, as pessoas começaram meio que se acostumar sem João Goulart, que já foi embora do Brasil. E aí no dia 9 de abril, o Supremo Comando, que era chamado Supremo, eu costumo dizer que era a mãe, Marinha, Aeronáutica e Exército, lança o AI-1, o Ato Institucional número 1, ou seja, não estava na Constituição, e contrariava algumas leis da Constituição. Então o presidente passava a ter direito de cassar mandatos, suspender direitos políticos, e você tinha esses direitos na Constituição, portanto, anulava direitos da Constituição, o ato número 1. E o presidente tinha direito de cassar políticos por 10 anos, por esse ato institucional aqui. No dia 11 de março, foi eleito pelo Congresso Nacional, eleição indireta, portanto não é uma eleição democrática, porque está contra as normas da Constituição, mas o ato institucional foi jogado para cima da Constituição, foi eleito o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. É um cara que lia bastante, tem gente que diz que ele era muito inteligente, mas era uma pessoa que lia bastante. Ele sofria muito bullying, porque o Castelo Branco parece aquelas pessoas assim que quando foram fazer a pessoa pegaram o tórax de um, perna de outro, braço de outro, colocaram ali, esqueceram de colocar pescoço. Ele mesmo tirava sarro porque não tinha pescoço, então ele tirava sarro dele mesmo, que ele não podia usar cachecol, mas também não seria guilhotinado. Ele tirava sarro, mas não gostava quando tiravam sarro dele. Ele vinha de uma família assim, bastante dada às letras. O tio dele era nada mais, um tio um pouco distante, nada mais, nada menos que o escritor José de Alencar. Olha o nome dele, Humberto de Alencar Castelo Branco. A amiga dele, uma amiga que ele frequentava, assim, fazia as suas leituras, era a Raquel de Queiroz. Então, nossa, o cara era uma pessoa bastante culta, não era muito inteligente, mas dado muitas letras, diferente de outras pessoas que a gente conhece por aí que nunca leram um livro. Eu duvido que alguém ali por aí que você conhece, sabe de quem eu estou falando, tenha lido um livro. E aí, no dia 15, ele toma posse. E ele simplesmente, quando toma posse, ele diz: nós militares vamos ficar no Brasil por apenas 1 ano. Nós vamos ficar por 1 ano e vamos fazer uma limpeza. 1 ano, não mais que isso. Então, promessa de ficar 1 ano. Gostaram aqui? 1 ano. Me parece, né, Lali? Se a gente fizer as contas de 1985 menos 1964, vai dar mais de 1, né? Acho que vai dar 21, né? 21 anos. 21 anos. Os militares ficaram. Isso que era para ficar 1 ano. Que era só para terminar o governo João Goulart. Que teríamos eleições em 65. Aí, para isso, foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informação, nos moldes meio americanos, tipo assim, FBI, aquele negócio todo, para fazer a chamada Operação Limpeza, varrer o perigo vermelho, limpar os comunistas do Brasil. Aqui foi criado também o FGTS, Fundo de Garantia, né? Ah, professor, mas isso foi uma coisa boa. Coisa boa, uma ova. Até então, a Constituição de 46, nós tínhamos, eu vou buscar agora, vou fugir um pouquinho aqui, só para dar trabalho, para Linda Lali, aqui assim, nós tínhamos a chamada estabilidade. Você não poderia ser demitido sem justa causa. Até então, o funcionário entrou numa empresa, não podia ser demitido sem justa causa, porque nós tínhamos a estabilidade. O que foi criado para acabar com a estabilidade? Foi criado o FGTS. O patrão pode demitir o funcionário a hora que ele quiser, desde que pague uma multa, por isso ele recolhe uma pequena porcentagem, mas pode dispor do seu, demitir o seu empregado a hora que ele quiser. Então, em troca da estabilidade, ganhou o FGTS, que é um presente menor. Você tinha a laranja inteira, de repente ganhou um gomo e ficou feliz. Então, a estabilidade morreu aqui para o setor privado. Para o setor público ainda existe a estabilidade. Por isso que muitas pessoas recorrem a concurso público, porque lá tem estabilidade. Aqui você pode ser demitido na hora que você quiser. Inclusive, quando você vai fazer um contrato de trabalho, um dia que vocês vão fazer um contrato de trabalho, alguns de vocês vão, outros vão ser empresários, você vai estar lá no seu contrato de trabalho assim, opção. Aí tem aqui assim, estabilidade e o FGTS. Já vem lá da firma com o X aqui. Porque não temos mais a estabilidade no setor
público, no setor privado, temos no setor público, tá bom? Então aqui nós tivemos a ampliação do mandato por mais um ano, percebeu? Castelo danado, você Castelo... Mas o que é isso? Um ano só, de repente ficou mais, mas vamos deixar civil. Só que nesse momento, minhas crianças, nesse momento, os militares racharam. Lembrando que eram militares apoiados por civis. Lacerda estava do lado dos militares, Magalhães Pinto, que era o dono do Banco Nacional, aquele que aparece no capacete do Ayrton Senna. Aquele era o Banco Nacional do Magalhães Pinto, que era um mineiro. E outros políticos, outros civis estavam do lado dele, e alguns ficaram até o fim. Como, por exemplo, José Sarney. José Sarney só pulou fora do barco no último ano, praticamente, do governo militar. Então, aí nós vamos ter o quê? Os militares racharam. Nasceram dois grupos. O grupo chamado Grupo Castelista, o Sorbonne, e o grupo do Costa e Silva. O Costa e Silva é um cara que nunca leu um livro. Como outras pessoas que a gente conhece por aí, que eu já falei para vocês, que nunca leu um livro. Tanto é que uma vez um cara saiu do gabinete presidencial com um livro debaixo do braço. E alguém fez uma piadinha. Roubaram a biblioteca do Costa e Silva. Um amigo dele uma vez estava lendo um livro sobre a guerra do Vietnã e ele chegou perto de si e falou: larga disso, isso é besteira, lê livro, eu prefiro palavras cruzadas. Esse era o Costa e Silva. O Castelo Branco era o Sorbonne, era o pessoal mais intelectual, os militares mais intelectualizados, aqueles militares que gostavam mais de leitura. Por isso eles eram associados à Sorbonne, aquela universidade europeia, famosa Sorbonne. Então queriam devolver ao governo civis. Fizemos besteira, vamos devolver ao governo civis. E o pessoal do Linha Dura: não, vamos continuar. Rachar na queda de braço dos dois grupos, o grupo Sorbonne, militares castelistas, e o grupo do Costa e Silva venceu. Costa e Silva, tanto é que nós vamos ter 21 anos. E aí foram de pau para cima dos castelistas e Castelo Branco teve que baixar mais alguns atos institucionais. O ato institucional número 2, que criou dois partidos, a Arena e o MDB. A Arena era o partido do sim, e o MDB era o partido do sim e a Arena era o partido do sim senhor, porque os políticos da oposição foram tudo expulsos. Então aqui era o movimento democrático brasileiro, eram os que não gostavam dos militares, mas acabavam concordando com os militares. Ato número 2, eleições indiretas para presidente e também a criação de dois partidos. Teve uma questão na UFSC, num dos últimos vestibulares, sobre partidos políticos. É muito interessante sobre partidos políticos, tá bom? Muito bem, o ato institucional número 3, lançado também pelo Castelo Branco, eleições indiretas para governadores. Aqui nós temos eleições indiretas para presidente, agora para governadores. E já era eleição indireta, que o Castelo Branco foi eleito indiretamente. Nenhum militar do governo da ditadura militar foi eleito pelo povo, nenhum. E o ato número 4, que dava poderes limitados ao Congresso Nacional, que ainda existia, fazer uma Constituição, a Constituição de 1967. E que vocês já tiveram aula sobre Constituições e que terão mais aulas ainda sobre Constituições. E aí, então, no dia 15 de março de 67, assume o homem que não leu um livro. Sabe, tem um filme lá, um livro da menina que roubava livros, roubava livros, né? E virou um filme, né? Pois é, esse aqui nós podemos fazer um filme. O homem que nunca leu um livro. Mas daí um monte de gente ali. O Marechal Arthur da Costa e Silva. Esse presidente morreu durante o mandato. Não foi afastado lá durante o mandato. O Costa e Silva. Costa e Silva, então lembrando, é linha dura. Ele e o Médici são linha dura. Depois começa o grupo Sorbonne. Costa e Silva é o homem lá que vai começar aquelas obras faraônicas, como por exemplo a Ponte Rio-Niterói. Para você que não sabe, pergunta para o professor Borretti, que é carioca, como que é o nome da Ponte Rio-Niterói? O nome da Ponte Rio-Niterói não é Ponte Rio-Niterói. É Ponte Presidente Costa e Silva. Mas ninguém chama, porque não gostam dele. Aí, o que ele fez? Entregou o sistema educacional brasileiro ao MEC, ao sistema dos Estados Unidos. E os caras dos Estados Unidos chegaram aqui: o que é isso? Vocês formam esses professores de história, esses comunistas aí, de camisa vermelha, esses caras levantando bandeira comunista, onde já se viu uma coisa dessas? Tirem filosofia das histórias. Coitado do nosso amigo Gustavo, já estava fora ali, né? Tirem esses caras críticos aí, coloquem no lugar educação moral e cívica. Não que não deva ter educação moral e cívica. Coloquem o SPB. Na universidade tinha EPB. Estudo Problemas Brasileiros. Então, e a educação passou a ser controlada. Meu Deus, quando pegaram aqueles estudantes, imagina você chegar na UFSC, lá no DCE hoje, e disser: está proibido criticar
Meu Deus do céu, mas isso aqui fez a UNE, que estava meio na clandestinidade, os caras explodirem. Vai explodir aqui em Florianópolis, inclusive. O sistema educacional brasileiro foi então entregue ao gerenciamento dos Estados Unidos. E, claro, foi criado também o Mobral. Mobral era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, acabar com o analfabetismo no Brasil. Então esse foi o governo do Costa e Silva. O homem que não gostava de leitura quis até que alfabetizar o Brasil. O senhor Costa e Silva, um presidente horroroso, uma coisa horrorosa dessas aí, né? Mas tudo bem, vamos para frente. Não fica criticando, o professor não é para criticar, é para dar aula. Nesse momento, civis levantam-se, civis que apoiaram a ditadura militar, como por exemplo, Carlos Lacerda se arrependeu, fez cacá, quem seu Lacerda, feio. Lacerda, que era um adversário inimigo do Juscelino, se uniu a Juscelino, que era contra os militares. Uniu-se a Juscelino para quê? Fazer frente à ditadura militar. Muitos civis pularam, trocaram de lado. Novidade nenhuma no Brasil. E nasce a chamada Frente Ampla, então que pretendia redemocratizar o Brasil, porque eles sentiram-se enganados para quem queria ficar um ano, depois um ano, e aí fizeram uma Constituição com planos continuistas. Essa frase ficou famosa, bastante emblemática, a frase do Carlos Lacerda. Hoje está comprovado que o Jango não é o homem do Partido Comunista, nem eu dos Estados Unidos. Então, se unem para fazer uma frente à ditadura militar. É bom lembrar que Juscelino Kubitschek foi exilado, ele foi parar em Portugal. Tenho inclusive uma carta de Juscelino Kubitschek do exílio, que eu esqueci de trazer, mas um dia eu vou trazer ainda, para mostrar. Eu mostro aqui para a Lali, a Lali vai falar para todo mundo que leu uma carta de Juscelino. Sabe que tem uma carta original, né? De Juscelino Kubitschek, coisa fina. Acha o quê? Que não tem o documento? Claro que nesse momento aqui a gente explode no Brasil a guerrilha. Alguns tentaram pela via democrática, como por exemplo a Frente Ampla, e teve gente que foi para pancada. Começa a guerrilha no Brasil. Nascem grupos revolucionários aqui no Brasil. Por exemplo, MR8. Tu faz ideia o que é o MR8? Não faz ideia? Tu não faz ideia o que é MR8? Você sabe o que aconteceu no dia 8? 8 do quê, professor? 8? 8 de outubro morreu Che Guevara. Então era Movimento Revolucionário 8 de outubro, MR8. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. ALN, não confunda a ALN com a ANL. A ANL é lá do Vargas, lá contra o Vargas. ALN, Aliança Libertadora Nacional. Colina era Comando de Libertação Nacional. Aqui era Aliança, aqui era Comando. Ação Popular, VAR Palmares. Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. No Brasil teve mais ou menos uns 1000 guerrilheiros. E tem gente que diz que eles iam colocar fogo no país. 1000, espalhado no Brasil inteiro. As guerrilhas do Araguaia. E aí então começam os protestos. Então uns partiram para pancada e outros partiram para protestos mesmo, né? Outros partiram pela via política, foi o pessoal da Frente Ampla, e os estudantes saíram da clandestinidade, a UNE saiu da clandestinidade e vai para as ruas. E num desses confrontos vai ter mais um estudante morto, o paraense Edson Luiz, lá no restaurante universitário, né? No restaurante universitário Calabouço, no Rio de Janeiro. O estudante Edson Luiz acabou sendo morto. E aí, claro que os estudantes pegaram. Hoje foi ele, amanhã poderá ser seu filho. Aí começa aquele movimento contra a ditadura. E claro que o Costa e Silva, que era um cara que não era muito dado à leitura e sim dado à pancada, nesse momento também reage. E reage de maneira mais pesada. Então, o país estava partindo para o confronto. A censura passou a ser pesada. Dá uma olhadinha aqui. Ó. O que estaria fazendo Lusíadas, vamos dizer assim, fora de enquadramento num jornal? É que aqui teve uma notícia que foi censurada e o jornal a Folha de São Paulo, Mesquita, Folha de São Paulo, né, colocou o trecho do Lusíadas. Aí nós vamos ter o quê? Olha o que fez o Estadão, o Estado de São Paulo, colocou receita, bombom especial, bombom mineiro, bombom de coco. Que era censura, porque você não sabe o que é censura, vocês não têm ideia o que é censura. Os jornais eram colocados, feitos jornais, daí ia para a censura, e a censura dizia, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então não dava tempo, eles colocavam um trecho assim em cima para dizer, aqui tem algo que foi censurado. Gosto muito dessa parte aqui. Isso aqui foi uma charge que foi feita na época. A pior parte de censura você não sabe o que foi, porque foi censurado. Entendido? Gente, e aqui, se você não quiser acreditar, não tem problema. Esteja livre para não acreditar. Mas eu tenho que te passar, que é dever meu te passar isso. Gente, eu adoro esse texto aqui.
Eu vou ler, com licença que eu vou ler, eu bato no microfone, eu vou ler, fica batendo esse sinal aqui, fazendo quase estourando o ouvido, né? O ardor de aprender é pegar, tá? Não é de aprender, é de aprender. Qualquer obra de caráter subversivo fez com que os agentes do governo cometessem gafes hilárias, como no caso em que o romance Canção Russa foi censurado. Por quê? Porque é russa. E Rússia é comunista. Meu Deus do céu. Essa aqui eu acho engraçada. E foi proibido. Estudo sobre cubismo foi proibido sob a alegação de propaganda do regime de Fidel Castro. Cubismo é coisa de Cuba. Certa vez eu estava assistindo um show de piano do Arthur Moreira Lima. E ele é um torcedor fanático do Fluminense. E ele foi um dos caras que teve que ir pro exílio. Aí o show lá, ele parou assim, para aquele dia ele estava querendo conversar, porque ele é meio monótono assim. Aí ele começou a conversar e ele disse assim: sabe que durante a ditadura militar eu tive que morar no exílio. E não tinha internet, essas coisas, e eu torcia pro Fluminense lá, eu morava em Portugal e não tinha como. Minha mãe não sabia que eu morava lá, mas uma vez, cada 15 dias eu ligava para ela. E eu sabia que o telefone dela estava grampeado. É que a palavra na época era grampeado, hoje a gente fala clonado. Aí, cada vez que eu ligava, que tocava o telefone na casa da minha mãe, e eles não sabiam onde eu estava, um agente do serviço secreto ficava escutando o que eu falava. E a mãe perguntava, a mãe ingênua falava: filho, onde você está? E eu desconversava. Filho, onde você está? Mãe, como é que foi o jogo do Fluminense ontem? E o cara da censura, o cara lá que estava grampeando o telefone, torcia pro Fluminense. E a mãe falou: filho, eu não sei o resultado do futebol, eu nunca acompanhei. E o cara lá se traiu e falou: 2-0, foi um jogaço. Aí ele falou: eu tive certeza que o telefone estava grampeado, porque o cara estava escutando. Então tivemos essas coisas aqui, meu Deus. Olha, gente, continuando, que agora vai continuar. Então, tem uma reação popular, a passeata dos 100 mil. Jovens estudantes, por favor, não confunda a passeata dos 100 mil. Nunca confunda passeata dos 100 mil com Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade quer dizer o quê? Que era a população, 500 mil lá em São Paulo, as ruas pedindo para os militares fazerem alguma coisa. Faça, derruba o João Goulart, não queremos ser comunista. Agora, no Rio de Janeiro, tem 100 mil pessoas nas ruas, derrube a ditadura militar. Então nós temos aqui, ó, contra a censura pela cultura. Essa manifestação, olha aqui, fora a repressão, assassinos, dá para perceber que não terminou. Isso aqui, qual foi a reação? Qual foi a reação do Costa e Silva? Mais violenta ainda. A repressão veio ao AI-5. Nesse momento teve o Festival da Canção da TV Record. O Chico Buarque e o Tom Jobim fizeram uma música contra a ditadura militar, mas fizeram em tom poético. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Nesse mesmo festival veio um jovem nordestino com vozeirão, que ele ainda está vivo e que reza umas lendas que ele apanhou e que ele disse que não foi tanto assim, e fez uma música que virou hino de protesto contra a ditadura militar. Foi esse cara aqui, Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você vai no YouTube e assiste aqui, tu fica meio que deprimido, porque o Chico Buarque e o Tom Jobim ganharam o primeiro lugar, porque os jurados tiveram que dar o primeiro lugar, porque não queriam dar para uma música de protesto dessa. Imagina, a soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria ou viver sem razão. Deram o primeiro lugar para o Chico Buarque, cantou sobre vaias. Por quê? Porque os 30 mil jovens que estavam no Maracanãzinho queriam essa aqui. E quando o Vandré vai cantar, ele também é vaiado. E ele fala assim: calma, gente, calma. Para não dizer que eu não falei das flores. E aí, então, ele diz aquela frase emblemática e canta meio sobre vaia, meio aplaudido. Gente, a vida não se resume em festivais. Fechamento do Congresso Nacional, o AI-5 dava, então, o AI-5 é o único ato do Costa e Silva. Fechamento do Congresso Nacional, poderes do presidente da República decretar estado de sítio a hora que quisesse, sem consultar absolutamente ninguém. O pior de todos os atos. Foram 17 atos institucionais, mas a gente estuda um por um até os 5, que nós vimos ali, todos eles na sequência.
Qual foi o estupim para o AI-5? Um discurso do Arthur Moreira Alves, do Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves era um deputado do MDB, ele chegou no Congresso e ele disse assim, no discurso quase vazio, ele pegou uma obra lá dos gregos, lá de trás, Lisístrata. Quando foi convocado, o autor de Lisístrata, ele diz assim, né? Convoca as mulheres a fazer a greve dos sexos. Chegando para o marido em casa, quando voltasse daquelas guerras, se você continuar a ir para a guerra, não venha mais deitar-se comigo, durma no sofá. E ele convoca as moças para não dançar com os cadetes nos bailes de formatura. Então, ele faz esse discurso, e esse discurso aqui foi o estupim para o AI-5. E aí sim que a coisa ficou pesada. Então, os jornais censurados não podiam dar notícia, olha só o que fez o Jornal do Brasil para lançar o AI-5. Colocou lá num cantinho sempre para que ninguém... para que pessoas da censura não lesse, porque somente um cara muito detalhista, ele está escrito assim, ó, tempo negro. Claro que essa expressão hoje não seria usada. Temperatura sufocante, o ar irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máximo 38, que era o calibre dos militares. Máximo 38 em Brasília, mínimo 5 nas Laranjeiras, fazendo uma crítica ao AI-5. E aqui então você tem assim o presidente Costa e Silva, ele baixa o AI-5, ele manda fazer o AI-5, são 12 artigos do AI-5, e daí ele chama os seus ministros para fazer uma espécie de votação. Vice-presidente, que era o Pedro Aleixo, disse, está de sítio, não precisa o AI-5. Está de sítio. Ministro da Marinha, repressão, ó, pode ver todos aqui, ó, sim, sim, sim. Claro que não dá para ler muito, mas está escrito assim, ó, ministro do Exército, ministro do Relações Exteriores, ministro da Fazenda, ministro do Trabalho, essa que era a letra dele. Todos eles, sim, 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 sim. Só um foi contra. Quem? O vice-presidente. Adivinha só a encrenca que isso vai dar. Tanto é que ele deu o texto para a galerinha ler e disse, daqui meia hora vão voltar para a votação. Aí chegou um militar pro vice-presidente e falou assim, você desconfia das mãos honradas do nosso presidente? E o vice-presidente responde, das mãos honradas eu não desconfio e não tenho medo. Eu tenho medo do guarda da esquina. AI-5, o AI-5 pesado. O problema foi que Costa e Silva foi afastado da presidência da República 31 de agosto. Ela é tudo que é desgraça. O Brasil ocorre em agosto. Vargas se matou em agosto. A renúncia de Jânio Quadros foi em agosto. Costa e Silva foi afastado em agosto. Quem deveria assumir? Pedro Aleixo, que era o vice-presidente que foi contra o AI-5. Pois bem, foi contra o AI-5. Muito bem, o que vai acontecer? Os militares não deixam ele assumir, porque com o AI-5 ele podia acabar com a ditadura, porque ele tinha poderes para fazer isso. Ele faz o quê? É um golpe dentro do golpe. E aí então que nós vamos ter uma junta militar aqui, esses triciameses aqui, triameses, né, podemos assim chamar, que não deixaram o vice assumir. Ou seja, os militares deram um golpe dentro do golpe. Até que foi escolhido o Emílio Garrastazu Médici, um general. É um período de grande repressão. É a face mais cruel da ditadura no Brasil. Essa aqui. Período de grande repressão. Onde nós vamos ter a atuação do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que foi criado lá no governo de Washington Luiz, lá atrás, o DOI, o CODE, Destacamento de Operações de Informação, né, e o Comando de Operação de Defesa Interna. Foi criado também um outro em São Paulo, patrocinado pelos empresários, já caiu na CAF, inclusive, chamado OBAN. OBAN, era assim, o que eu não coloquei aqui, OBAN. OBAN, Operação Bandeirante, que era de caça e repressão. O grande torturador da época chamava-se Sérgio Paranhos Fleury. Esse carinha aqui, Sérgio Paranhos Fleury, que também teve uma morte bastante estranha, que não sabe direito o que aconteceu. Nesse período aqui, então, foi criado a Embraer, empresa brasileira, que deu um problema ali, de unificação com a Boeing, né, com a Varig, que não existe mais. Foi criado o PIN, Programa de Integração Nacional, né? Então o Brasil seria ligado por rodovias, como por exemplo a Transamazônica. A gente vai mostrar que a BR-230, ela corta de João Pessoa a Benjamin Constant, lá na Amazônia, Cuiabá, Santarém, Manaus, Porto Velho, o INCRA para fazer reforma agrária, o PIS, PASEP e a Telebrás. Aqui foi criado o DDD. Você podia fazer da sua casa uma ligação, por exemplo, para Camboriú.
da sua casa, não precisava pedir para telefonista. Pois é, foi criado aqui a Telebrás. A TV colorida também, era um homem que gostava muito de futebol, criou o Campeonato Brasileiro, inclusive, cujo Atlético Mineiro foi campeão em 71, também foi o único título que eles ganharam. Então, aqui nós vamos ter a integração nacional do senhor Costa e Silva, do presidente Médici. Como que era a reforma agrária dele? Um projeto de terra sem homens para homens sem terra. Então essa estrada aqui saía daqui, até hoje ela não está terminada, sabe disso? Que até hoje não está terminada. E claro, gente, que a censura pegava pesado, só para dar mais um pouquinho de trabalho, a censura pegava pesado. Saiu na época, eu vou falar daqui a pouquinho, próxima semana, um jornal chamado Pasquim. O Pasquim era um jornal crítica, um semanário, na verdade, não era um jornal, era um semanário. Pasquim feito assim por pessoas muito críticas, e o Pasquim colocou assim, fez um teste seus conhecimentos. Qual é a distância que existe? Olha o professor de história fazendo uma aula de matemática. Qual é a distância que existe entre a democracia e a ditadura? Quem que era o presidente da época? O presidente da época era o senhor Emílio Garrastazu Médici. Assim, não é isso? O nome do cara era esse. O sobrenome dele era esse. Aí eles responderam assim. Na semana seguinte vinha a resposta. Você sabe qual que é a distância entre a ditadura e a democracia? Quando você não sabe a distância entre um ponto e outro... Médici. Então eles driblavam a censura, era espetacular. Ler o Pasquim era o que estava escrito, o que eles quiseram dizer com aqueles textos ali. Então eles driblavam a censura com muita inteligência. Tanto é que o jornal mais lido pela ditadura militar era o jornal Pasquim. Porque o Pasquim criticava de maneira muito sutil, muito inteligente. É a época do milagre brasileiro, o milagre econômico, também chamado milagre brasileiro. O Brasil cresceu, essa era uma das charges da época, Só esse ano entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. E o pai olha para o filho e falou, tadinho, tá ferrado, né? Então o que era? Aumenta as exportações agrícolas, aumenta as exportações agrícolas, grande entrada de capital estrangeiro. E Delfim Neto, que era o ministro, o cara que criava tudo isso, o ministro da economia, que tá vivo ainda, esse cara tá vivo, é um político aí, o Delfim Neto, tá velhão já. Ele dizia que eu tinha que fazer o bolo crescer para daí dividir. Só que o bolo cresceu, mas não foi dividido. Perguntaram certa vez para o Médici, né? Como que era o Brasil na época do milagre econômico, que foi ele que respondeu, vai aparecer daqui a pouco. Ele falou, o Brasil estava bem, mas o brasileiro estava mal. Então só para você ter uma ideia, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Ele repetiu várias vezes essa frase. Enquanto a dívida externa do Brasil saltava em 69 de 4,4 bilhões de dólares para 17 em 74, um trabalhador em 69 precisava trabalhar 105 horas para gerar sustento. Em 69 ele já precisava trabalhar 163 horas para gerar o mesmo sustento. Quer dizer, o Brasil cresceu, passou a pautar, entrou na 8ª economia do mundo, mas o brasileiro estava ferrado. Então esse foi chamado milagre econômico. Então, resumo da revista Veja, não é minha não, da revista Veja está escrito, ó, grande crescimento da economia, inflação moderada para os padrões brasileiros, modernização da indústria de base, ampliação da criação de empresas estatais. Meu Deus, o que eles criavam de empresa estatal? Tem um presidente que criou 99 empresas estatais, tinha Portobras, tinha, cara, olha... Tinha empresas que penteavam o cabelo para o lado direito, arroxo salarial, investimentos estrangeiros, entrada de multinacionais. Muitas multinacionais vieram para o Brasil durante esse milagre econômico. E as obras faraônicas, obras que não foram terminadas até hoje, como por exemplo a Transamazônica. Está terminada. Ah, professor, está terminada. Que terminado o quê? Mas lá tem lugar que nem tatu de chuteira consegue passar. É barro puro. Pouca parte dela foi feito asfalto. E uma época de muito ufanismo. Este é um país que vai para frente. Músicas. Então contratavam pessoas para fazer músicas para o governo. Esse negócio de artistas, puxa saco de presidente. Foi ali também. Ali começou. É muito pesado isso aqui. Então, por exemplo, eu tinha música que dizia assim: o Brasil ganhou o Campeonato do México. 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, do meu coração.
As praias do Brasil ensolaradas, lá, 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 o chão onde o país se elevou, lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras, vou plantar amor, todo mundo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde e amarelo, branco, azul, anil. Então era, Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém segura esse país. Imagina você passando outdoor, propaganda na televisão, sempre isso aqui. E aqui nesse período aqui da ditadura militar, nasceu a nave-mãe, que era a porta-voz da ditadura militar, chamado Rede Globo de televisão do senhor Roberto Marinho, que hoje está contra um outro presidente ali, mas que foi cria dessa ditadura militar, 1965, andou caindo até na CAF, sobre a criação da Globo, Jornal Nacional, aquele negócio todo ali. E muito usado a seleção brasileira no tricampeonato do México, né? Então ninguém segura esse país. Era a propaganda que tinha, aquela propaganda ufanista. Lembre-se que uma mentira dita 1000 vezes, você nunca vai dizer que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade, porque isso não vai acontecer. Mas uma mentira dita 1000 vezes, você passa a acreditar. Ah, passa a acreditar sim. Tá bom? Médici, o presidente Médici. Nesse período também nós vamos ter algumas mortes bastante complicadas, como por exemplo Carlos Marighella. Marighella foi morto aqui, o Marighella, tira as crianças da sala. Marighella era um comunista, era um negro com ascendência italiana, sobrenome Marighella, italiano, e foi assassinado em São Paulo, armaram para o Marighella, ele caiu nessa emboscada. Nesse momento também nós vamos ter vários embaixadores no Brasil foram sequestrados, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos foi sequestrado, e aí que vai nascer a obra, que é esse companheiro, sabe que um dos sequestradores do embaixador dos Estados Unidos, sabe quem que era? Este cara aqui, tu já viu esse cara aqui em algum lugar, sabe quem que é ele? Fernando Gabeira, sim, o Fernando Gabeira, que é esse companheiro. Esse livro caiu na UFSC, ele vai detalhar sobre o sequestro desse embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Foi sequestrado embaixador da Suíça, da Alemanha. Por quê? Esses guerrilheiros sequestravam esses caras para pedir resgate pesado, para comprar armas, para fazer uma revolução no país, coisa que nunca ocorreu, essa revolução aqui no Brasil. Entendido? É um período de grande repressão e de muitas mortes, sem dúvida nenhuma. E aí então, no dia 13 de janeiro de 1974, Geisel não é Geisel, é Geisel, assim que se escreve, é assim que se escreve, tá gente? Todo mundo vai aparecer assim, porque ele era alemãozão lá do Rio Grande do Sul, e vai ser eleito presidente da República. Mas pequeno detalhe, Geisel não é mais do grupo Linha Dura, o Geisel é do grupo Sorbonne. Ele é do outro grupo, é daquele outro grupo militar. Por quê? Porque se continuasse mais ainda a linha dura, os militares perceberam, o Brasil ia ter uma revolução de fato mesmo. Então, era hora de reabrir. É o ditador da abertura, Ernesto Geisel. Vai ter sua posse dia 15 de março, mas Geisel é uma outra história para um outro nascer do sol. Valeu, crianças. Tchau.